Conexão Brasília com Diego Amorim e hoje com um convidado. Diego, bom dia. Pela Nova Brasil FM. Pois é, estamos já conectados com o Leandro Graz, presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Presidente Leandro Graz, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Muito bom dia, Diego, muito bom dia, Michele, bom dia a todas e a todos que nos escutam nesse momento na Nova Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Presidente, hoje vai ser lançado o edital do PNPI, que é o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Esse edital não era lançado desde 2015. Eu queria começar perguntando ao senhor o que é esse programa e qual o investimento que o IPHAN tem feito para se retomar aí a questão do patrimônio imaterial no Brasil, presidente. Perfeitamente, Diego. Esse edital não era lançado desde 2015. É uma das principais políticas públicas do patrimônio cultural. Atende aquilo que nós chamamos de patrimônio imaterial. Na prática, nós estamos falando de pessoas, de comunidades, de grupos que representam a cultura popular brasileira, pessoas do carimbó, do frevo, do maracatu, o ofício das baianas do acarajé, a roda de capoeira, entre outros. Ou seja, nós estamos falando da essência do povo brasileiro. Este programa está sendo retomado neste ano com um investimento recorde de 7,5 milhões no único edital para pesquisa e fomento, ou seja, nós vamos trabalhar tanto na perspectiva de aprofundar o conhecimento sobre essa cultura popular, sobre esse patrimônio imaterial, bem como nós vamos fazer o incentivo direto para atividades, para ações que visam justamente transmitir esses saberes, essas formas de fazer, todo esse conhecimento para frente, no sentido dessas expressões culturais poderem se perpetuar ao longo do tempo. Então, é uma grande vitória, uma grande retomada. Nesse ano nós saltamos de 1,7, foi o que ocorreu no ano passado, 1.700.000 para 22 milhões de investimento no patrimônio imaterial. Esta é a principal ação, mas há outras também que estão transcorrendo aí em todo o Brasil através das nossas superintendências. Presidente, explica pra gente melhor, eu queria só entender a parte desse investimento, né, esse edital de mais de 7,5 milhões de reais. Na prática, ele se reverte como para essas culturas? Vocês ajudam a financiar esses bens imateriais? Nós temos 3 eixos, 3 linhas desse edital para viabilizar projetos, que é de pesquisas e ações de produção de conhecimento na área de sociolinguística. Temos uma segunda que é na área de diversidade linguística e temos uma terceira que é de fomento direto. As 2 primeiras são de produção de conhecimento junto com essas comunidades. Ou seja, nós queremos cadastrar, registrar, identificar para que todo esse processo se reverta principalmente em materiais, em publicações, em referências sobre essas comunidades. A terceira linha, que é uma linha de, digamos, injeção de recursos mais direta, tem a ver com a viabilidade de projetos, a viabilidade de programas, ações, festivais, formações ligadas a esses grupos. Então, a gente estima aí que esse valor de 7,5 milhões vai permitir algo em torno de 30 a 35 projetos que têm relação direta com essas comunidades de detentores do patrimônio imaterial, que é o nome tecnicamente que a gente utiliza para designar, para se referir a esses grupos. São as pessoas que detêm os saberes, que detêm os conhecimentos, que detêm as formas de fazer do patrimônio imaterial brasileiro. Hoje no Brasil nós temos 52 bens registrados. Quando nós tratamos do imaterial, nós não falamos tombados, nós falamos registrados. Há 52 bens registrados espalhados em todo o Brasil, que vão desde expressões musicais, expressões que têm a ver com as culturas, com as tradições populares. Então, esse edital visa atender justamente esse arcabouço, esse leque de bens registrados em nosso país. E esse lançamento do edital vai ser hoje à tarde aqui em Brasília, um evento marcado para as 4 horas, com a presença do Leandro Graz, claro, e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Presidente, a questão da educação patrimonial também entrou na pauta do IPHAN, depois do que a gente assistiu aqui no 8 de janeiro em Brasília. Muitas autoridades têm repetido insistentemente de que o 8 de janeiro não se repetirá nunca mais no Brasil. O que o IPHAN pode fazer para que isso seja uma verdade, que nunca mais a gente tenha aquilo que a gente viu no dia 8, presidente? Diego, o dia 8 de janeiro exemplifica
ilustra uma série de problemas da sociedade brasileira, os traumas que nós não tratamos, desde a escravização de pessoas negras, passando pela dizimação dos povos indígenas, passando pela ditadura militar. Ih, travou. Será que vai voltar? Perdemos o contato. Acho que Voltamos. Voltamos. Perfeito. Retomando, o dia 8 de janeiro exemplifica bastante como uma parcela do povo brasileiro não... Acho que é melhor a gente tentar refazer a comunicação. De certa forma, a gente já estava aí na reta final dessa entrevista com o presidente nacional do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artista Nacional, Leandro Graz. Mas a gente vai tentar retomar, enquanto isso, para ele finalizar. Já voltou? Presidente, está ouvindo bem? Não, acho que é melhor ele desconectar e conectar de novo, por favor, para a gente tentar. Enquanto isso, Diego, vamos tocando aqui, contando para os nossos ouvintes a respeito do arquivamento, né, daqueles pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que justamente foi a pedido do Ministério Público. A Justiça Federal em Brasília arquivou 4 pedidos de investigação de Jair Bolsonaro, não foi isso? Exatamente, Michele. 2 sobre a declaração dele de que o peso de um homem negro deveria ser medido em arrobas, uma declaração do Bolsonaro. Outra ação era sobre ataques ao ministro Alexandre de Moraes em um discurso de 7 de setembro de 2021. E uma última ação envolvia um blogueiro apoiador do então presidente. O Ministério Público não viu indícios de crimes e o STF havia encaminhado essas investigações para a primeira instância quando Jair Bolsonaro perdeu o foro privilegiado. A Justiça aqui do Distrito Federal também atendeu ao pedido do Ministério Público e arquivou a ação na qual o ex-presidente era réu por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Em 2014, ainda como deputado federal, Jair Bolsonaro afirmou mais uma vez que não iria estuprar Maria do Rosário porque ela não merecia. Ao pedir o arquivamento, o MP considerou que não seria possível concluir o processo dentro do prazo de prescrição. Michele.